Fala galera, beleza? Bom, é... meu papo hoje é um pouco sobre experiência, um pouco sobre o que vai fazer você evoluir rapidamente, né? Muita gente quer o pulo do gato, às vezes, né? Acha que o que vai fazer ele crescer é um plugin, ou sei lá, uma técnica que o cara usa, enfim. E ao longo do tempo eu pensava também assim, né? Só que eu vejo que o que fez eu evoluir nesses 10 anos foram 2 anos. Isso que é o doido. Em 10 anos que eu tenho contato com áudio, trabalho com isso, 2 anos foram necessários para eu dar um salto gigantesco. Eu posso dizer que em 2 anos, até um pouco menos que 2 anos. Mas foram esses 2 anos que fizeram eu alavancar de um jeito astronômico a minha experiência no áudio. Claro que eu tive grandes pessoas por trás disso, tá? Eu tive grandes pessoas que têm uma experiência gigantesca. Mas o que vai fazer você crescer não é só você ter o contato com aquela pessoa. É você seguir aquela pessoa. Na realidade, não a pessoa, mas o conhecimento dela. Por que eu falo isso? Bom, eu por 2 anos eu trabalhei numa empresa que atendia grandes auditórios, vamos dizer, médio auditórios assim, né? Da empresa Livraria Cultura. E bom, Livraria Cultura eu acho que você deve imaginar, uma das maiores livrarias do país, né? Só que lá a gente não atendia só lançamentos de livros, né? Não, a gente atendia todos os tipos de clientes, nacionais, internacionais, pessoas muito importantes, pessoas que assim, tinham protocolos a seguir para você atender aquele tipo de pessoa. E mais, bandas pequenas ou gigantescas. Em um teatro pequeno que tinha, eu já cheguei a fazer orquestra dentro desse teatro. Então é uma questão de eventos grandes, pequenos, com uma responsabilidade muito alta, com um comprometimento de entrega. Eu falo entrega em relação à qualidade de serviço muito alto. Era uma exigência muito, muito alta mesmo. Então, nesse período, eu tive contato com o mundo broadcasting, do streaming, com o mundo de séries televisivas, da Globo, por um exemplo. Tive contato com bandas, fazendo mixes para a banda mesmo, tanto no ao vivo quanto em estúdio também. Outra coisa, gravações de diversos tipos de programas, de eventos, transmissões, né, como já chega a comentar do streaming, era o que a gente mais fazia lá e com maior frequência. Só que às vezes, quando eu tava lá, eu via que era aquilo sempre, sempre, nada mudava. Às vezes eu cheguei a pensar que aquilo era tipo uma monotonia, né? Que é tipo um negócio que fica monótono. Então eu cheguei a pensar que eu não estava evoluindo. E a gente lidava com problemas de RF todos os dias. A gente tinha que dar soluções rápidas para tudo que acontecia. Então, por um exemplo, eu por aproximadamente 1 ano e meio, eu fiquei fazendo gravações e as transmissões dos programas da CBN, né? Que era da Globo, no caso. E, assim, claro que eu tinha um suporte muito grande, que era o meu tio. O meu tio, ele trabalhou 40 anos dentro da Globo. Isso fez com que eu aprendesse todos esses 40 anos, todas as dificuldades que ele teve, né? Ele passou para mim. Tudo que estava baseado naqueles programas era o meu tio que tinha desenvolvido. O programa nasceu, meu tio já estava lá. Então ele passou muita coisa para mim.
E minha única, meu único pensamento naquele momento era: eu preciso aceitar esses conselhos, porque era um aprendizado para mim a todo momento. Então, quando eu via uma coisa diferente, eu já falava: opa, pera lá, olha isso aqui. Então, a todo dia, a todo momento, eu estava colhendo experiências desses caras. Era meu tio, era o meu chefe, que era um cara assim, pô, fora da curva. É, E fora essas pessoas que essas duas pessoas me apresentavam. Ó, esse cara aqui, esse cara ali. Esse círculo de pessoas acabavam me trazendo muitas e muitas experiências. Então a gente lidava com clientes de de altíssima importância diariamente. Era assim, era por exemplo, uma transmissão de um programa ao vivo, era uma coisa comum pra gente. Era uma coisa que a gente fazia, porra, com os pés nas costas. Só que a gente sabia que não podia dar, por exemplo, uma microfonia. A gente sabia que não podia dar volta da rádio, né? Esses loopings, né? E aconteceu já várias vezes isso e a gente ter que consertar na hora. Tô dizendo que aconteceu porque, assim, nós somos seres humanos, nós erramos. Todo mundo erra, né? E esses erros fazem a gente aprender. Inclusive, até nos dias de hoje nós erramos. Não significa que o cara é um top assim, do mundo que ele não pode errar. Ele pode errar, ele é um ser humano comum. Como um cara que você admira na gringa, que ele faz mixes, com certeza ele pode errar. Ele tem total direito de errar. Inclusive, gente aqui no Brasil, que você pode considerar gigante, já assume que erra. Entende? Tem gente que assume que erra. Eu, inclusive, erro. E esses eventos gigantes faziam com que eu via o erro e aprendesse com isso. E inclusive aprender com o erro do outro também. Era uma coisa muito, muito comum. E isso faz você criar conhecimento sobre aquilo. Às vezes você nem viveu aquela experiência, mas você já sabe que pode dar alguma coisa de ruim ali. E isso pode acarretar, tipo, por exemplo, quando a gente está falando de sistema televisivo, de rádio, a gente está falando de audiência, né? A gente está falando de clientes. É, é, e aquilo, um erro, pode afetar totalmente a transmissão ao ponto do cara parar de ouvir, de parar de ver a TV. Então, eles não querem que tenha esse erro, né? Por isso que hoje as equipes são tão bem qualificadas. Eles procuram pessoas tão bem. Hoje você vai ver um cara, um técnico de som de uma TV, o cara tem engenharia, o cara é, meu, cheio de um portfólio muito grande, não só de trabalhos, mas de estudo também, né? O cara, meu, fala 3, 4 idiomas, enfim. Isso tudo basicamente, eles procuram a experiência, né? É isso que é o louco. Então, assim, a experiência, ela vem com a prática. Sempre, sempre vem junto com a prática. A prática pode ser também do próximo também. Essa experiência, você tem que entender que existe aquele problema e você tá ciente que pode acontecer. Agora, se você vai deixar acontecer, aí é com você, entendeu? Isso aí é você poder se posicionar em relação a isso. Então, é o seguinte, tudo que quando a gente fala, inclusive aqui na página, muita coisa que a gente passa são experiências que eu vivi. Muitas coisas são coisas que eu vi na minha cara ali acontecendo um erro. E normalmente as experiências que mais marcam são erros grandes. Você pode ter certeza nisso. Pô, o som de tal coisa não ficou legal. Por quê? Porque não sei, teve um problema de microfonia, enfim. Você vai lembrar daquilo. Eu lembro uma experiência muito interessante que foi quando eu tinha saído dessa empresa que atendia a Livraria Cultura e eu fui fazer a transmissão do último fim de expediente, que era da CBN, com o Dan Stubach, né? A gente foi fazer o fim de expediente junto com o Casagrande. E foi como é o nome da faculdade? Não era na Belas Artes, era na...
Ah, não vou lembrar. Era uma faculdade perto do Pacaembu, em São Paulo. Se alguém lembrar, deixa aí nos comentários, vai ajudar bastante. Mas enfim, era uma faculdade renomada, FAAP, né? Me lembraram aqui. A FAAP. Eu fui fazer a transmissão do fim de expediente na FAAP com o Casagrande. E o sistema de som da FAAP não era tão bom. E aconteceu que a gente estava usando tudo headset. E quando eu cheguei lá, até então eu não iria fazer nada, né? Mas eu já estava acostumado a fazer aquela transmissão. Eu sabia de cor e salteado como que funcionava todos os microfones da CBN. E naquele dia foi interessante que o técnico da FAAP, ele não conseguiu tirar um som legal. E aí teve problema de microfonia, mas isso na passagem de som, né? E por sorte ali, eu tava lá e meu tio sempre acompanhou esses programas de perto. De perto eu falo, ele tava lá no lugar. E ele que me convidava sempre, vamos lá e tal, né? A gente ia junto. E nesse programa não foi diferente, ele viu o problema e falou assim: Arthur, você sabe resolver isso? Que você tá acostumado a fazer, vocês fazem lá toda semana quase, né? Eu falei, não, eu sei fazer. Ele falou assim, então vai lá e conserta, deixa que eu vou conversar com ele primeiro, né? Pra ver se você pode operar e tudo mais. E aí eu cheguei lá, eu vi todo o problema de processamento na mesa de som deles. Eu salvei a mesa de som para eles usarem do jeito que eles sempre usaram e abri uma cena nova, né? Fiz todo o patch da cena e tudo mais. E eu comecei a trabalhar do zero. O erro simplesmente estava no autoprocessamento. E, tipo, o processamento fala assim, era muita equalização, era cortando tudo, sempre, né? E aí a gente pegou, eu fiz isso aí, foi um sucesso, assim, não teve nenhum problema ao vivo. E, assim, pra mim sempre foi uma satisfação você poder entregar um serviço que eu não ganhava pra estar lá, tá? Vamos deixar claro isso, eu não ganhava pra estar lá. Nessa ocasião eu não ganhei. Então, fazer esses serviços de uma maneira que é por satisfação mesmo, né? E você acaba aprendendo, você fala, pera lá, eu não conheço esse lugar, esse auditório, sei lá, essa casa de show. Você entender primeiro onde pode estar o problema e você identificar, às vezes a experiência vem nisso. Então, você às vezes até entender como uma caixa de som trabalha, como um tipo de microfone ele se comporta. E isso acaba que muita coisa assim, se você não vê um cara falando, basicamente você vai aprender na pior maneira, né? Que é na experiência. Por que na pior maneira? Porque atrás vem às vezes com uma dor junto, né? Uma dor, não tô falando física não, mas uma dor que você pode estar num evento, por exemplo, uma microfonia, enfim, é uma coisa que você não consegue controlar muito. Mas é isso. O negócio é você testar também. E assim, eu ver que a galera faz, presta atenção, não tenha vergonha de perguntar. Porque a vergonha só vai atrasar você. Tipo, só vai atrasar. Se você tem uma pergunta, faça, cara. Por mais que seja o cara pra te julgar, você tem que fazer. Porque às vezes o cara tem algo a compartilhar e complementar na tua linha de raciocínio, né? Isso que é o legal, porque às vezes eu tava em shows, eu não fazia ideia como que as coisas se ligavam. E aí eu ficava pensando, falei, mano, mas como que isso acontece ali, vai pra cá e tal? Até você ir botar a mão na massa. Até você às vezes ter uma experiência. E aí fazia você entender e ligar muitas coisas. Isso é bem legal. Tá bom? Então, assim, antes da gente encerrar, eu vou ressaltar o convite aqui do nossa Masterclass, que é a Masterclass Desconstruindo a Mixagem, que a gente vai abordar da base da mixagem até as grandes técnicas utilizadas. E você é o nosso convidado. É uma Masterclass totalmente gratuita. Você pode entrar no link aqui na descrição, colocar seu e-mail e já era, você está inscrito, tá bom? Serão nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Beleza? Um grande abraço. Antes, se inscreva no nosso canal aí também, deixa seu like e tamo junto, beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!